A todos e todas, espero verdadeiramente que se encontrem bem e que estejam com muita energia para assistir a mais um vídeo deste que é o canal mais interativo de Direito. Bem, no vídeo de hoje darei sequência a alguns conceitos de Direito Internacional Público iniciados no último vídeo, nomeadamente tratados internacionais em especial, modalidades, processo de conclusão dos tratados internacionais, processo de conclusão dos tratados multilaterais e, por fim, o processo de conclusão das convenções internacionais em Portugal. Sem mais delongas, vamos lá começar. Relativamente ao primeiro ponto, que são os tratados internacionais em especial, é muito importante ter em conta que estamos perante acordos entre sujeitos internacionais de uma vontade normativa produtora de efeitos jurídicos regulados pelo direito internacional. Aqui temos, por exemplo, a Convenção de Viena sobre o direito dos tratados entre Estados, que é um conjunto de orientações normativas relativas à feitura dos tratados internacionais de aplicação geral diretamente prevista, globalmente vinculativa e efetiva, isto é, ratificada pelos Estados signatários e aberta à adesão de outros Estados. Aqui aplica-se apenas a tratados celebrados por escrito entre Estados. Temos ainda a Convenção de Viena sobre o direito dos tratados entre Estados e organizações e destas entre si. Agora, no que tem já a matéria de modalidades, temos, por um lado, subjetivos, que são os sujeitos que podem ser bilaterais ou multilaterais, gerais ou restritos, Estados, organizações internacionais ou outros sujeitos internacionais, abertos, semifechados ou fechados. E ainda formais, que implica a celebração de tratados solenes ou acordos simplificados, escritos ou orais. Agora, no que toca à conclusão dos tratados internacionais, temos, em primeiro lugar, a negociação. Neste processo, neste passo, implica que haja uma aproximação das partes interessadas na futura celebração de um tratado internacional, representadas por pessoa com plenos poderes adequados, através de carta patente, documento escrito e assinado ou sem habilitação, desde que o ato inválido seja sanado pela confirmação posterior do Estado. Estas fases são, assim, preparação, troca de informação, regateamento, fecho e compromisso. Na parte da adoção, temos a aprovação do texto, que implica o encerramento das negociações, a autenticação do texto, que provém da veracidade e definitividade, e inclui assinatura, que é definitiva, e assinatura ad referendum, ou rúbrica, que é provisória. Em acordos simplificados, a assinatura implica vinculação internacional. A vinculação internacional é nada mais nada menos que a manifestação da vontade do sujeito internacional ficar obrigado ao texto. Temos, por um lado, a assinatura, que é a vinculação a quando da autenticação do texto, que inclui os acordos simplificados, a troca de instrumentos constitutivos, que é a troca recíproca dos textos assinados por ambas as partes, a ratificação pelos respectivos chefes de Estado ou outros órgãos constitucionalmente habilitados para tal, que implica então a reservada aos Estados solenes. Aceitação ou aprovação é a ratificação das organizações internacionais e, por fim, a adesão é feita por sujeitos internacionais que não tenham adotado o texto nem participado na sua negociação. Agora, dito isto, a entrada em vigor é o passo seguinte. A entrada em vigor é um momento de eficácia dos efeitos jurídicos segundo uma plataforma comum e uniforme para o maior número das partes. Tem que ser presente a data e termos previstos nas disposições finais e logo que o último sujeito a adotar o texto emita o respectivo ato de vinculação ao mesmo. O sistema misto, que exige aqui a existência de um número razoável de vinculações, de forma a evitar que tratados multilaterais demorem muito tempo a entrar em vigor. A vigência imediata para Estados que se vinculem a tratados internacionais já em vigor e ainda a vigência antecipada. A pré-vigência, isto é, parcial, engloba normas relativas à burocracia e procedimento desde a adoção do texto, e a aplicação provisória é feita depois da adoção e antes da vinculação ao texto,
que implica então uma maior abrangência e aplicação da norma. O último passo é o registro e publicidade, que é o princípio do não secretismo da vida internacional. Aqui o registro é próprio das suas características fundamentais e a publicação é oficial pelo Secretariado da ONU e disponibilizado online. A violação destas normas implica uma sanção, que é a inoponibilidade do tratado perante os órgãos da ONU, isto é, proteção ou intervenção. Agora, no que toca ao processo de conclusão dos tratados internacionais multilaterais, é de se ter em conta a negociação em conferência internacional, que é uma reunião em assembleia de todos os representantes dos Estados. A aprovação é feita por votação de maioria de 2/3 e a autenticação, que é a assinatura de cada representante do texto individualmente. A abertura a Estados terceiros implica uma assinatura deferida durante um certo período. Um Estado que não tenha adotado o texto pode fazê-lo, tornando-se membro fundador. E, por fim, a adesão corresponde à manifestação de vontade unilateral de vinculação sem ter negociado ou adotado o texto. Por fim, no que toca à conclusão das convenções internacionais em Portugal, existem algumas características que temos que ter presente, que é o poder reservado aos órgãos nacionais, a faculdade exclusiva do Governo no impulso procedimental, a maior intensidade da Assembleia da República no momento de deliberação e aprovação. A relevância do poder presidencial, que consubstancia no consentimento indispensável, e, por fim, a diferença de regime entre tratados solenes e acordos simplificados. Os tratados implicam a aprovação exclusiva da Assembleia da República, a ratificação para vinculação e a confirmação em caso de inconstitucionalidade. Já os acordos são aprovados pela Assembleia da República ou pelo Governo e a aprovação implica logo a vinculação. No que toca ao procedimento geral, na negociação e ajuste, temos a negociação e a adoção. Por um lado, a competência do Governo, que é a função política de relações internacionais, a condução por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros e, por fim, a rúbrica e assinatura delegada no Primeiro-Ministro após a aprovação do Conselho de Ministros. No que toca às regiões autónomas, estas têm participação na negociação de convenções do seu interesse regional. E a aprovação implica aqui tratados solenes, obviamente, em que a competência é exclusiva da Assembleia da República por maioria relativa, que implica forma de resolução da Assembleia da República. Já os acordos simplificados implicam que a competência é reservada da Assembleia da República ou competência exclusiva do Governo, que implica a aprovação do Conselho de Ministros do decreto. Já a vinculação engloba tratados solenes, que é a ratificação livre do Presidente da República, os acordos simplificados, que implica a assinatura livre do Presidente da República, coincidir com a adoção e vinculação ao texto. Ambos carecem de referenda ministral posterior, que é obrigatória sempre. E a publicação no Diário da República vai tudo que diz respeito às convenções, aos atos procedimentais, decretos e resoluções, avisos de ratificação. Quanto à entrada em vigor, tem que se ter sempre presente a data estabelecida na Convenção, desde que posterior à publicação, e na falta de data, ao 5º dia após a publicação. E o requisito aqui muito importante é a estrita conexão entre a vigência interna e a vigência internacional. Por fim, a vigência é sempre dependente da última manifestação de vontade de vinculação, ainda que já publicada. E voilà, chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigada por estarem desse lado. Já sabem, subscrevam o canal e ativem o sininho de forma a estarem por dentro do mundo jurídico. Vemo-nos no próximo vídeo. Fiquem bem!